Bora lá, futuro sargento do Exército. Vamos gabaritar a prova de geografia do Brasil, hein? Vamos agora tratar sobre as fontes de energia. Fonte de energia e o meio ambiente. De que maneira o homem tem explorado os diversos recursos que a natureza nos apresenta, nos oferece, sem prejudicar o meio. Mas também tem aqueles em que é inevitável. E a gente, quando fala das mudanças climáticas, das alterações e da poluição de rios, de lagos, poluição atmosférica, de toda uma degradação do meio, tem a ver também com a produção de energia, a exploração desse recurso que a natureza nos oferece. Embora para tudo, como para tudo existe solução, ultimamente a ciência, né, tem trabalhado com a energia renovável, com a energia limpa, que é aquela que não polui ou a poluição chega a ser, né, a degradação chega a ser a mínima possível. Então vamos ver aqui nessa nossa aula como se dá esse tipo de exploração. Então nós relacionamos aqui, ó, deixa eu voltar rapidão, aqui a energia, que ela é dividida em dois grupos, né? A energia renovável e a energia não renovável. Qual é o grupo da energia renovável? É aquela que é produzida a partir da água, né? Da água do rio, principalmente, que são as usinas hidrelétricas. É a energia produzida pelo sol, é a energia solar. É a energia produzida pelo vento, que é chamada de energia eólica. É o biogás, produzido inclusive pelo lixo e pela queima de alguns combustíveis, né? O biocombustível, que é o álcool que representa esse grupo, que é o combustível mais significativo, a partir de uma planta, né? E aí a gente vai ter o álcool produzido, principalmente no Brasil, a partir da cana-de-açúcar. Vamos ter a biomassa, que perpassa pelos resíduos sólidos, principalmente de madeira, né? Principalmente, tá certo? Então esse grupo aqui é a chamada energia renovável. Você pode utilizar, no dia seguinte vai ter, então sempre vai ter isso aqui, tá bom? A água, o vento, a água do rio. Você vai ter também o lixo, que sempre há a produção desse lixo, e as florestas que podem ser, inclusive, utilizada a partir do replantio, né? A madeira a partir do replantio, tá bom? Do reflorestamento, enfim. E o grupo da energia não renovável, que grupo é esse? É aquela utilização principalmente dos combustíveis fósseis, ou seja, do petróleo, do gás natural, do petróleo e seus derivados, né? Que a gente vai ver aqui na aula mais adiante quais são eles. O gás natural e o próprio carvão mineral, e também a energia nuclear está nesse grupo, que vai utilizar outros minerais que não são renováveis. Ou seja, utilizou esses produtos, tem que se tirar mais da floresta, ou melhor, do subsolo, por exemplo, porque ele não mais ele não se renova naturalmente. E ele pode acabar, Mas enquanto ele é utilizado, o prejuízo para o meio ambiente é muito grande, né? Nós colocamos aqui, ó, o TE só para registrar também, não esqueçam, usina hidrelétrica, tá bom? É bom até a gente escrever aqui, a usina, mais adiante nós vamos ter isso, mas eu escrevo aqui hidrelétrica. E esse UTE é usina termoelétrica, que está relacionado ao uso do diesel, está relacionado ao uso do gás natural e da própria gasolina, né, para que produza essa energia que nos ilumina, energia que faz funcionar eletrodomésticos, tá certo? É isso aí. Aí ele diz assim, ó, no Brasil, em 2020, as fontes renováveis de energia alcançaram uma demanda de 46,1% de participação na matriz energética, as renováveis. Um aumento de 0,6 ponto percentual em relação ao indicador de 2018, segundo o Ministério de Minas e Energia. A participação das fontes
renováveis na matriz elétrica nacional costuma ficar por volta de 80%, né? Entre 60% e 80% é essa fonte renovável, principalmente a energia hidrelétrica, que é o consumo maior do Brasil, dada a riqueza de rios que nós temos, né? Ele vai dizer aqui, ó, a principal fonte de energia renovável no Brasil é a hidrelétrica, dada a sua rica rede hidrográfica e as condições climáticas. Há, às vezes, algumas situações particulares, né, e bem atípicas, bem pontuais, da redução da produção da energia, né? E aí chama-se daquele alerta amarelo, alerta laranja, não sei qual cor que pode ser falado, porque é quando a vazão, né, os reservatórios estão com a quantidade mais baixa porque houve escassez de chuva naquele período. Houve uma redução de chuvas ou não choveu, consequentemente, o lago daquela hidrelétrica está com uma vazão baixa. Então, consequentemente, a produção de energia vai ser prejudicada. Com isso, há algum momento de racionamento também, porque é necessário para que o caos não seja maior, né? Para que não deixe de existir, de produzir essa energia. O que representa mais de 60%, seguida da eólica. Isso aqui é a hidrelétrica, né? 60% é a produção de energia no Brasil e consumo, 60%. Depois vem a eólica com 9%, a biomassa e o biogás também com 9%, e a solar, que vem crescendo nesses últimos anos, com cerca de 1% ainda, né? Então há uma possibilidade de que a energia solar, há essa previsão de que nesses próximos 10 anos esteja ocupando um percentual bem significativo, tendo em vista que é uma energia mais barata. A gente vai ver já já as suas vantagens e desvantagens, tá certo? O maior potencial de crescimento é o eólico aí, ó. Os parques eólicos têm crescido muito, né? Principalmente nas áreas litorâneas, onde o vento é maior, onde o vento é mais forte. Sobretudo na região nordeste do país, embora na região sudeste também há registros significativos de parques eólicos, no litoral do Espírito Santo, no litoral do Rio de Janeiro também há parques instalados, né? E também a energia solar, como falamos aqui, que tem crescido independente do lugar, e na região amazônica, onde o sol é bastante intenso, na região nordeste, onde o sol é bastante intenso, é possível a instalação das placas fotovoltaicas, contribuindo com a geração de energia limpa, né? Que aqui no alto, se vocês observarem, ó, nós escrevemos energia renovável, chamada de energia limpa ou energia alternativa. Na energia térmica, 1/3 vem do bagaço da cana-de-açúcar. Ou seja, a queima do bagaço da cana vai trazer essa produção de calor, que é uma fonte de energia também, tá bom? Vamos adiante. Ele vai falar agora sobre a energia hidráulica, propriamente dita. A energia produzida lá na usina na usina hidrelétrica que nós falamos há pouco, tá certo? A UHE. A energia hidráulica é obtida pelo aproveitamento do potencial gravitacional da água corrente e de quedas d'água. Ou seja, quando a gente estudou aqui sobre os rios de Planalto, na aula sobre hidrografia, nos rios de Planalto, a possibilidade e o aproveitamento da correnteza da água é maior quando se constrói uma usina hidrelétrica ali, porque a água já desce gravitacionalmente de maneira mais rápida, e essa rapidez, essa velocidade da água é que faz gerar as turbinas da usina hidrelétrica, tá certo? Ou então onde tem uma queda d'água. Por exemplo, no Rio São Francisco, há a Cachoeira de Paulo Afonso, e naquele lugar, daquela cachoeira, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, construiu uma hidrelétrica. Então a água, ao cair com bastante rapidez e força na cachoeira, produz energia. Já um rio de planície, vejam bem, para entender isso, aí eu falei no rio de Planalto, né? Agora no rio de planície, também há a possibilidade de construir hidrelétrica, porém vai ser preciso represar a água do rio, vai ser preciso fazer o lago, porque a água presa e ao liberá-la, ela vai com uma velocidade um pouquinho maior, porque o rio, pela própria natureza do relevo dele, né, da própria geomorfologia, ele corre de maneira mais lenta.
né? É caracterizado, por exemplo, pelos rios da Amazônia, que são rios de planície, né? Principalmente. Então lá, vamos adiante. Quando é usada para gerar eletricidade, passa a ser chamada de energia hidrelétrica. Devido ao seu enorme potencial hídrico, o Brasil vem historicamente focando seus investimentos em hidrelétricas. Tem sido construído cada vez mais, né? Embora pudesse ser mais ainda. Por conta disso, a energia hidrelétrica ou hidráulica sempre foi e continua sendo a principal fonte, olha, foi e continua sendo a principal matriz energética do Brasil, representando atualmente mais de 60% do seu total energético. Lembrando e fazendo uma comparação, diferentemente do Brasil, países europeus e asiáticos utilizam muito a energia nuclear ou termonuclear, pelo fato de que, e a termoelétrica também, pelo fato de ter poucos rios, né? Então, claro que como a natureza, né, como a própria geografia do Brasil, ela foi muito rica, né, em ter muitos rios, então aproveita-se esse recurso para a construção de energia hidrelétrica, e enquanto que os países que têm poucos rios, pouco é utilizado esse recurso, essa fonte, recorrendo a outras fontes, né, como é o caso da energia termonuclear, que tem suas desvantagens também, a gente vai ver aqui na aula, tá certo? Vantagens, então, da energia hidrelétrica. Ela é limpa e renovável, tem um custo de produção para transformá-la em energia elétrica baixa, né? Então é baixo o custo, é fonte barata de eletricidade, e esse preço chega baixo até o consumidor final, até nós. Não produz dióxido de carbono, salvo se não alagar a floresta quando o lago subir, não é? Mas em geral ele não tem esse problema. E não traz produção de outros gases do efeito estufa. Lembrando, salvo se o lago não cobrir parte da floresta, tá? Porque há registro de usina hidrelétrica que o lago submergiu parte da floresta e aquela floresta entrou em decomposição, né? Ela foi se decompondo lá debaixo da água e ao apodrecer as árvores lançavam gases para a atmosfera, contribuindo para esse efeito estufa, né? Então, nesse caso aí é um caso bem particular. Como desvantagem para a energia hidrelétrica, para a usina hidrelétrica, inclusive, ele diz assim, ó, prejudica a flora e a fauna daquele lugar onde for alagada, né? Onde o lago for construído e aquela área for alagada. Há também esse desmatamento, é necessário em alguns lugares, em alguns pontos. Há também a questão das mudanças climáticas, a alteração do curso e do desnível do rio, porque é preciso que no momento em que a hidrelétrica estiver sendo construída, o rio é desviado para correr para outro lugar por conta da construção. Depois ele retorna para o seu curso normal. Em períodos de seca, a produção de energia cai e aumenta o preço pago pelo consumidor final. É o que eu falei há pouco, quando nós dissemos que quando há um momento em que chove menos naquele lugar, né, a quantidade de água no lago, na represa, ela é reduzida. Consequentemente, há redução também na produção de energia. Então, passa a ser uma energia mais cara nesse caso. Tá bom, pessoal? Energia hidrelétrica? Ele finaliza ainda dizendo assim, ó, as hidrelétricas no Brasil correspondem a 62% de energia elétrica produzida e utilizada, né? A instalação de barragens para a construção de usinas iniciou-se no Brasil a partir do século XIX, já vinha se construindo hidrelétrica. Mas foi após a Segunda Grande Guerra que a adoção de hidrelétricas passou a ser relevante na produção da energia do Brasil. Destaque para usinas hidrelétricas nas bacias do Rio Paraná, do Rio São Francisco e da Bacia Amazônica, algumas rica em aproveitamento e outras em potencial. Vejam bem, a usina hidrelétrica de Itaipu, no Rio Paraná, é a maior brasileira, porém ela é binacional, né? Ou seja, ela é produzida lá na fronteira entre o Brasil e o Paraguai e fornece energia para os dois países. Ela é maior, mas não exclusivamente brasileira, tá? Ela é binacional, como nós colocamos aí. A maior totalmente brasileira é a de Belo Monte, ele vai dizer mais adiante aí.
Aí vem aqui, ó, Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, a usina de Tucuruí, no Rio Tocantins, também no Pará, a usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, no estado de Rondônia. São as principais usinas hidrelétricas, principais e maiores, né, usinas hidrelétricas do país. A usina hidrelétrica de Belo Monte é a maior totalmente brasileira, tá certo? Vejam bem, Itaipu ela é a maior, porém ela é binacional. E a maior totalmente brasileira, ou exclusivamente brasileira, é Belo Monte, no Rio Pará, construída no Rio Xingu, tá bom? Aqui tem uma imagem de uma usina hidrelétrica, que é familiar, né? Essa imagem aqui todos já viram, mas para a gente entender, quando o rio está baixo e diminui essa vazão aqui da água, quando fecham aqui as comportas da usina, do lago, né, que é o lago, então a água passa aqui com menor velocidade. Com isso, as turbinas que estão aqui embaixo, elas vão girar de maneira mais lenta, que a turbina ela gira de acordo com a velocidade que a água passa, tá certo? Vamos falar de outra fonte energética que é o sol. Então, a energia solar, que funciona a partir de placas solares, essas placas aqui que a imagem traz, ó. Que captam luz empregando o calor dos raios solares para a geração de eletricidade em sistema de energia solar fotovoltaica e energia heliotérmica, ou o aquecimento de líquidos, que é a energia solar térmica. Ou seja, como mostra inclusive aqui o reflexo do sol nesse ponto, ó, o calor vai bater nessas placas, ela tem um mecanismo de captar esse calor do sol, dos raios solares, e vão levar para uma bateria e armazenar essa energia. Essa energia vai fazer funcionar os eletroeletrônicos da residência, né, ou da fábrica, e ainda há uma sobra. Ele vai dizer aqui mais adiante, a sobra ainda pode ser vendida para a concessionária de energia daquele lugar. Olha só, vamos ver o que ele ainda diz aqui, como vantagem e desvantagem. Vantagens: não polui, né? Esse tipo de energia, o sol não polui, é renovável, todo dia tem sol, mesmo nos dias chuvosos e nos dias em que está nublado, a bateria ela acumula energia. É essa a ideia, né? E aí tem as baterias com capacidades diversas, de tantas horas para se armazenar energia. Agora, se por acaso passar muito tempo sem chover, aí sim a bateria descarrega e não tem como se não tiver sol de novo. Esse tipo de energia, claro, vai ser ideal para lugares, principalmente na região tropical, né? Não seria aconselhável a instalação da energia solar numa região temperada, numa região polar, uma região em que não tem sol, o sol é muito frio, né? Não seria indicada, tá bom? Olha, ela é limpa, é silenciosa, pode ser usada em áreas isoladas da rede elétrica e há necessidade mínima de manutenção. É fácil de instalar e é barato para manter. Ainda pode vender o excesso da energia gerada à companhia energética do Estado, né? Ela diz aqui, olha, ela é barata para manter, mas não é para instalar. Nós vamos ver agora na desvantagem. Veja bem, ó. Alto custo de aquisição do equipamento. Custo que se retorna em pouco tempo e não gera energia à noite. Ela não gera energia à noite porque não tem sol, né? Nem naquele período de inverno, principalmente se for um inverno prolongado. E vejam bem, quando ele fala assim, alto custo de equipamento, de aquisição do equipamento, porém há um retorno, né, na redução da tua conta de energia, porque você ainda continua pagando um valor, uma taxa para a companhia de eletricidade do teu estado, mas é uma taxa insignificativa e apenas de manutenção. Há registros, né, há relatos de que o retorno do que foi empregado na instalação das placas fotovoltaicas é em torno de 5 anos. Então, quer dizer, é super vantajoso, né, para a pessoa, o proprietário de uma fazenda, de uma fábrica, da própria residência, né, você ter esse tipo de energia na residência, tá certo? Aí vem agora outro tipo de energia, a eólica. Aí essa energia eólica, e aqui tem uma imagem, ó, de um parque eólico, principalmente no litoral, quando está instalado, por conta dos ventos serem mais velozes, né? Então, não pode ser numa residência. Não há como instalar, né?
mas produz a energia a partir do vento e fornece para as subestações, e as subestações distribuem para as residências com um valor também mais baixo e menos poluente, o que é mais importante, né? Vamos ver o que é que ele diz aqui, ó. As turbinas eólicas convertem a energia cinética do vento em energia mecânica, né? Então, ao girar essas pás, chama de pá eólica. Ao girar a pá, ele vai transformar, né, o vento, a velocidade vai transformar em energia mecânica. Em vez de usar a eletricidade para fazer ventar, como um ventilador, as turbinas eólicas usam o vento para produzir eletricidade. O vento gira as pás, né, aqui que eu falei, ó, gira as pás que giram um eixo que se liga a um gerador, produzindo eletricidade. A energia eólica tem sido aproveitada desde a antiguidade para mover os barcos impulsionados por velas. E aí a gente remonta, por exemplo, quando falamos das grandes navegações, nossa primeira aula aqui, para os grandes navegadores, né, as grandes embarcações, as grandes naus, caravelas, etc., chegarem, atravessarem o Oceano Atlântico, né, saindo da Europa para chegar aqui na América, eles vieram de caravelas que eram sopradas a vento, eram movidas à força do vento, né? Se porventura não tivesse vento naquele momento, a embarcação ficaria parada lá, à deriva, no meio do mar. Mas como no mar a gente sabe que o vento é constante, então foi soprando, bastava ir direcionando a vela e a embarcação chegou aqui à América, né? Então isso aqui ele faz uma alusão à utilização do vento naquele momento. Aí diz assim, ó, que fazia funcionar a engrenagem dos moinhos ao mover suas pás. Nos moinhos de vento, a energia eólica era transformada em energia mecânica, utilizada na moagem de grãos ou para bombear água, que também a gente vai encontrar isso aí na Idade Média. É muito comum quando se utilizava o moinho de vento para, inclusive, né, socar grãos, para fazer bombear água lá, para levar para um determinado lugar, tá bom? Quais as vantagens e desvantagens da energia eólica? Vamos lá. A desvantagem, ou melhor, vantagem, primeiramente, é uma energia limpa, pois não emite poluentes na atmosfera no processo de geração de energia. Sua fonte é um recurso inesgotável, o vento, né? E por isso é uma energia renovável. Claro, no momento em que acabar o vento, principalmente no litoral, né, próximo ao oceano, aí praticamente a vida também vai acabar. Então, por isso que ele diz que ele é renovável, sempre vai ter vento, assim como sempre vai ter sol. Se um dia acabar o sol, se um dia acabar o vento, acabou a vida, né? E a desvantagem, então? O vento é muito irregular. Por que ele está dizendo isso? Vai ter momento em que você vai ver as pás dessas hélices paradas. Vai ter momento que vai ter, tá tudo parado lá, não teve vento naquele momento. Mas chega um momento que vai ter vento, né? Então a geração de energia muitas vezes pode ser imprevisível. Os equipamentos têm um custo expressivo, né? As empresas que instalam, é muito caro isso aí. É aquilo que eu falei, não é uma pessoa, não é um morador que vai instalar um gerador desse para a casa dele, né? Não existe isso, tá bom? Que é diferente da energia solar. É preciso criar um grande parque eólico para comportar os aerogeradores, né? Então são vários, aqui a gente está vendo inclusive muitos, né? Um grande impacto visual e sonoro é gerado para quem mora nos arredores. Então ele, ao funcionar, ele faz um barulho significativo e vai espantar inclusive animais, as aves que estiverem aí na área, ele vai para bem distante, porque o vento ali é muito forte, né, nesses geradores, tá bom? Outra forma de energia é a biomassa. Como é que é isso, né? A biomassa é toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal, usada com a finalidade de produzir energia, como o carvão vegetal, tá? A lenha, o bagaço de cana, entre outros, que ele vai ser queimado, esse material vai ser queimado para produzir energia. Por se tratar de uma fonte de energia dispersa e de baixa eficiência, utilizada tradicionalmente em países pouco desenvolvidos. Você vai encontrar isso é muito comum aqui na América Latina, é muito comum no continente africano, alguns países utilizando essa fonte de energia, porque é próprio de países que não têm muitos recursos, tá certo?
Existe certa ausência de dados referente à representatividade dessa fonte de energia para a matriz energética mundial. A utilização da biomassa em usinas termoelétricas vem se tornando cada vez maior e está sendo usada para atingir áreas não contempladas pela rede elétrica de abastecimento, como comunidades rurais e isoladas, né? Aqueles lugares mais distantes. Aqui, inclusive, nós trouxemos algumas imagens para você entender como é que funciona aqui, ó. Aqui é pó de madeira, aqui a madeira também, aqui também é a madeira que é imprensada e transformada nesses pontos, né? Tá certo? E aqui também é o bagaço da cana. O bagaço da cana, então, lá na usina, a cana é produzido álcool ou açúcar e o bagaço é produzido energia. Inclusive, a queima desse bagaço vai também gerar a energia para queimar ou para aquecer os grandes tonéis, né, onde estão esses produtos, né, o álcool principalmente, tá bom? E finaliza dizendo assim, ó, o uso de sistemas de cogeração que conciliam a geração de energia elétrica através da biomassa, a produção de calor, aumentando a eficiência energética dos sistemas de produção, vem se tornando também cada vez mais comum. Outra fonte, agora a gente falou nas renováveis, né? Agora vamos entrar nas não renováveis. O que é isso, né? São aquelas que se utilizam de recursos naturais esgotáveis. Como dissemos lá no início, elas acabam. O petróleo vai acabar, né? O carvão mineral vai acabar porque só se extrai do planeta e ele não se renova naturalmente sozinho. Ou seja, que terão um fim, tá aqui, ó. Seja em um futuro próximo, seja num período médio ou a longo prazo. E já há anúncios aí, eu já tenho ouvido falar há algumas décadas, de que o petróleo está no seu limite. É possível que em breve as jazidas existentes, né, os poços existentes nos diversos lugares do Brasil e do mundo se esgotem. Daí a necessidade de utilizar-se de fontes renováveis, né? Fonte limpa, fonte que possa ser utilizada todo dia, plantando, como por exemplo o álcool. Em alguns casos, esse tipo de energia costuma apresentar problemas de ordem ambiental, por conta da poluição principalmente, além das disputas envolvendo a extração, a comercialização de suas matérias-primas. Como é que é isso? Você vai encontrar aí um exemplo típico para ilustrar esse ponto aí no Oriente Médio, né? A disputa pelos poços de petróleo, pelas províncias em que há riqueza no subsolo é muito grande pelas nações daquele país, né? As nações daquele continente, desculpa. Os principais exemplos de fontes de energia não renováveis são os combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão mineral, o gás natural, o xisto betuminoso e os combustíveis nucleares, que a gente vai ver já já quais são esses minerais que vão fazer funcionar uma usina termonuclear, extremamente perigosa, né? Nas imagens aqui que nós trouxemos, mostra a queima do combustível numa indústria, e aí uma alta poluição, numa região altamente poluída pela fumaça dessas chaminés das fábricas, que é uma situação de poluição muito grave. Aqui você tem um poço de petróleo em terra, explorando petróleo em um determinado lugar e na terra, e aqui é uma plataforma de exploração no mar, tá certo? Então existe a exploração no mar e em terra, exploração de petróleo, ok? Vamos adiante. Sobre o petróleo propriamente dito, ele diz assim, ó, o petróleo é uma mistura formada por diversos compostos orgânicos que é submetida a métodos de separação para a obtenção de importantes frações, como a gasolina, aqui já são os derivados, olha só, do petróleo, né? Gasolina, o diesel, o asfalto, o querosene, óleos lubrificantes, entre outros produtos, como naftalina, por exemplo, plástico, que tem na sua composição o petróleo. A maioria dos compostos presentes nele são hidrocarbonetos, além de compostos oxigenados, sulfurados e nitrogenados, que compõem todos os derivados de petróleo, né?
Inclusive, um que nós não citamos aqui é o GLP, né? O gás que é feito de petróleo, que é o gás de cozinha, chama GLP. É um combustível fóssil que corresponde a uma substância oleosa cuja densidade é inferior à da água e é inflamável. É considerado um dos principais recursos naturais utilizados como fonte de energia da atualidade. O mundo todo utiliza petróleo, né? Utiliza principalmente para o funcionamento de automóveis, embora, como já falamos, né, inclusive quando falamos da energia da energia renovável, que os países já têm utilizado ou criado, planejado, inventado, né, produzido carros movidos a água, movido a oxigênio, movido a outro tipo de energia que não seja exclusivamente a gasolina ou diesel, dada essa ideia de poluir menos, né? Reduzir mais o uso desses combustíveis fósseis, inclusive pela questão do preço, o valor, que tem aumentado substancialmente nesses últimos tempos. Aliás, há um certo tempo já há essa polêmica em torno do valor do petróleo, dos barris de petróleo, né? Um ponto importante que é preciso que a gente reforce é quando ele fala que o petróleo é um combustível fóssil. O que ele está querendo dizer com isso? Que é um produto que ele foi produzido lá no subsolo, em determinada profundidade e camada da terra, que já foi animal ou vegetal lá num passado geológico muito antigo. Então, esse material que esteve lá embaixo da terra, ele se decompôs e se transformou no petróleo que é hoje, tá? Então, ele já foi animal ou vegetal. Apesar de já ser conhecido há séculos, o petróleo passou a ser explorado em meados do século XIX e utilizado em larga escala a partir da criação dos motores movidos a gasolina ou a óleo diesel, dentro daquela revolução industrial que nós falamos quando falávamos da poluição. Então, o uso também dos combustíveis fósseis se dá no momento da segunda revolução industrial. Se a gente assim relembrar, vai ter a primeira revolução industrial, que é o momento em que as máquinas são inventadas, as indústrias são construídas e utilizadas, né? O segundo momento da revolução industrial é esse momento em que inventa-se o automóvel. E o automóvel precisa do motor, e o motor utiliza do combustível para se movimentar, né? Então, teve essa fase chamada de segunda revolução industrial. A terceira já chega aos dias mais próximos a nós, no século XX, em que ele fala que é um momento em que a tecnologia se faz presente, né? E a eletricidade passa a ser utilizada também nas indústrias, enfim, tá bom? Até chegar ao momento atual, que é a quarta revolução industrial, que é da indústria 4.0, tá bom? Que é a era da informática, né? É a época da química fina, da biotecnologia, enfim. Isso aí é outro assunto, mas já que nós estamos falando aqui em Revolução Industrial, é importante que toque nesse ponto. Na década de 70, o petróleo representava o carro-chefe da economia mundial, aí, ó, correspondendo a 5%, ou melhor, desculpa, a quase 50% do consumo de energia no mundo, olha só. E mesmo que atualmente seu uso esteja dando lugar a fontes de energia alternativa, ainda é uma fonte de energia muito utilizada ou mais utilizada no mundo todo ainda, né? Ainda sobre o petróleo. Os derivados do petróleo são obtidos a partir do que chamam de refino. Então, o petróleo ele é explorado lá no poço, na província petrolífera, e leva para as refinarias para esse refino. E a partir desse refino é que se transforma em seus derivados, né? Que a gente viu. Gás de cozinha, gasolina de avião, a gasolina azul, né? Querosene, plástico, naftalina, enfim, asfalto, inclusive. Então, esses derivados, eles são produzidos lá na refinaria, a partir do refino do petróleo bruto. O petróleo não sai dos reservatórios prontos para serem comercializados, né, como dissemos, precisando então passar por um processo de melhoramento a fim de atender às especificações do mercado. O refino é feito por meio de processos químicos como o craqueamento, reforma, alquilação, hidrotratamento, entre outros processos
para transformar naqueles subprodutos, né? Aí ele diz assim, ó, segundo a ANP, podem ser obtidos a partir do petróleo quais produtos? O gás de petróleo, que é usado na indústria, para aquecimento, etc. O gás de efeito de petróleo, o GLP, que é o gás de cozinha. Depois vem a nafta, que é a matéria-prima para a indústria petroquímica e também transformado em gasolina. A gasolina que é usada como combustível, essa que a gente conhece. O querosene, também utilizado principalmente nas turbinas das aeronaves. Querosene, o óleo diesel, usado especialmente em transporte rodoviário, aquaviário e também nas termoelétricas, que é aquele óleo que movem as máquinas, né, os motores, os barcos, enfim. O óleo combustível é utilizado como fonte de calor na indústria, e inclusive o óleo utilizado nos automóveis, né, aquele óleo lubrificante também, derivado de petróleo. E os resíduos, que são produtos utilizados como material para fabricar outros produtos, tá bom? O asfalto, inclusive, o plástico, cera. E no Brasil, como é que é essa questão do petróleo? Ele vai dizer assim, ó, a produção de petróleo no Brasil é marcada pelo aumento acelerado do desempenho nos últimos anos. Há cerca de 20 anos, o petróleo brasileiro era, em sua maioria, oriundo de importações. Atualmente, o Brasil já possui autossuficiência do produto, ou seja, já produz o suficiente para atender ao mercado interno. Porém, ainda importa, tá? Ele diz aqui, ó, o Brasil ainda importa uma pequena parte do petróleo que produz. Isso acontece por razões econômicas e técnicas. Como razões técnicas? O petróleo das refinarias, as refinarias já estão programadas, já são, as máquinas já estão programadas para receber um petróleo grosso. E aí, parte também de alguns derivados precisam do petróleo fino. E o Brasil produz mais petróleo grosso e quase nada de petróleo fino, havendo essa necessidade de importar esse petróleo fino. Por isso que nós somos clientes de países, né, como os Estados Unidos, como de alguns países do Oriente Médio, precisando importar desses lugares, tá bom? Por outro lado, enquanto o petróleo importado é pago em forma de prestações e a prazo, as exportações, né, a venda, são pagas à vista, o que proporciona um faturamento positivo da balança comercial brasileira. Por outro lado, o petróleo do tipo light é o mais apropriado para as refinarias brasileiras, aí, ó. Tipo esse que é mais encontrado em jazidas de outros países, que é aquele petróleo mais fino que eu disse agora há pouco para vocês. Em 2005, foram descobertas novas jazidas de petróleo na camada do pré-sal. Essa camada do pré-sal é no litoral brasileiro, né, numa região da plataforma continental, que é aquela parte menos profunda do oceano, que vai desde o litoral do Espírito Santo até do Paraná. Então acompanha todo esse litoral, divisa entre São Paulo e Paraná, mais precisamente, tá? Ó, localizada abaixo do mar, da Bacia de Santos, a cerca de 800 quilômetros do litoral santista. Sua exploração iniciou-se a partir de 2012 e é realizada majoritariamente por empresas privadas, quer dizer, não exclusivamente pela Petrobras, né? O governo brasileiro abriu essa possibilidade de exploração por outras empresas estrangeiras, a partir de leilões realizadas durante um período de tempo determinado em edital. Há polêmicas quanto à distribuição dos seus royalties pelos estados produtores. Royalties, o que seriam esses royalties? São impostos, né? Ou seja, as empresas, ao explorarem o petróleo naquele lugar, eles vão ter que pagar um imposto para o estado, para o município, para o estado onde ele é explorado, né? Município e para o estado, tá certo? Então é um valor que a empresa paga para os cofres municipais, para os cofres estaduais, que, claro, essas instituições públicas irão reverter em serviço para a população, tá bom? São chamados royalties. Mas ainda sobre petróleo, eu penso que já estamos finalizando essa parte aqui, quando ele diz assim, ó, a produção de petróleo no Brasil é realizada em 9 bacias petrolíferas, das quais 4 merecem destaque. Quais são elas? A bacia de Campos, é uma das mais importantes, a bacia de Santos, Campos no Rio de Janeiro, Santos em São Paulo, Espírito Santo e no Recôncavo Baiano.
todas na plataforma continental. O que é isso, pessoal? Na plataforma continental. É no mar, naquela parte menos profunda do oceano, tá? Então é instalada, inclusive aquela imagem que nós mostramos antes, aqui, vamos ver a imagem, essa aqui está na plataforma continental. Claro que o acesso só se dá por embarcação ou aérea, né? Ou os helicópteros que pousam naquela plataforma. Bacia de Campos, a primeira a ser listada aqui, é a maior em potencial, é a maior e principal bacia petrolífera brasileira. Ela vai do litoral do Espírito Santo até o Rio de Janeiro. É responsável por 80% da produção de petróleo no Brasil. Essa bacia contribui com cerca de 54 milhões de reais por ano para o Produto Interno Bruto brasileiro, né? O famoso PIB. Bacia de Santos, a segunda bacia, é a bacia petrolífera com maior potencial de crescimento no Brasil. Não é a maior, mas ela está em crescimento. É nela que se encontra a camada do pré-sal aí, ó, recentemente descoberta e explorada a partir de 2012. Sua localização se estende desde o litoral sul do Rio de Janeiro até o norte do estado de Santa Catarina. Eu tinha falado Paraná, mas se estende até Santa Catarina, né? Outra bacia importante que é a do Espírito Santo. Está localizada próxima às porções central e norte do estado do Espírito Santo e do litoral da Bahia. Essa bacia destaca-se menos pela produção de petróleo e mais pela extração de gás natural e do próprio óleo, tá bom? Então, a produção de petróleo lá ela é um pouquinho menor, a produção de gás natural é maior. Lembrando que o gás natural fica abaixo da produção, ou melhor, da jazida de petróleo, tá? Primeiro você vai ter o gás natural, vai ter o petróleo, em seguida o gás natural lá no poço, lá abaixo, tá bom? Depois vem aqui a bacia do Recôncavo Baiano. É a segunda bacia petrolífera brasileira em volume de produção e a primeira a ser explorada no Brasil, que foi desde a década de 50, né? Que encontrou-se a Petrobras encontra petróleo lá no estado da Bahia, durante o governo Vargas. Localiza-se ao longo do litoral do estado da Bahia. Então, ele listou aqui os 4, pessoal, embora você vá ter outras províncias petrolíferas Brasil afora, tá? O Rio Grande do Norte tem uma boa produção de petróleo, Sergipe tem uma boa produção de petróleo, em terra nós temos na Amazônia também produção de petróleo, então vários lugares, embora aqui ele só listou as 4 importantes, tá? Vamos então ver ainda, falando em energia não renovável, o gás natural, que é o GNV e o UTE, ou seja, o gás natural, aquele gás que funciona em automóveis, né? Tá aqui, ó, gás natural veicular, o GNV, gás natural veicular, é o gás natural que funciona em automóvel, né? E aqui das usinas e usinas termoelétricas. Então, ambas são derivados do gás natural, tá? A origem vem de lá. O carvão mineral, existem pequenas jazidas no Rio Grande do Sul, que serve principalmente para a produção do ferro, de minerais, né? De ferros e minerais, de ferro, tá certo? O carvão mineral e na indústria. E o xisto betuminoso, que também serve para a queima, serve para funcionamento nas indústrias. Aí ele vem agora falar na energia termonuclear que nós tínhamos citado em alguns momentos, que é a energia nuclear, né, chamada. Ela funciona a partir da reação nuclear de elementos químicos contidos principalmente no urânio, no rádio, no tório, no plutônio, entre outros minerais radioativos, que é aquele mineral altamente perigoso, né, para a saúde humana, mesmo durante o manuseio, a utilização e na extração, desde a produção, né, na extração desses minerais até a utilização nas usinas nucleares ou termonucleares. Ele diz aqui que no Brasil é representado pelas usinas termonucleares de Angra 1, Angra 2, né, e a Angra 3 estava em construção, o governo federal brecou a conclusão dessa usina, estava até em discussão se as 2 anteriores também seriam destruídas, porque
a produção de energia, no nosso caso, como não há tanta necessidade, estava apenas em torno de 1% de produção de energia dessa usina em funcionamento. E além de ser bastante perigoso, né? Fica lá como o nome diz, que é o nome dela é Angra, né? Fica no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, litoral carioca, tá certo? Vantagens para esse tipo de energia é que ocupa pequena área de construção. Você vai verificar que a área é muito pequena. Porém, a desvantagem maior é o perigo, né? O perigo de vazamento da radioatividade, o aquecimento das águas utilizadas no resfriamento das turbinas nucleares. É a grande desvantagem. Agora a gente vai ver questões relacionadas a esse assunto que nós acabamos de tratar, as fontes de energia, tá certo? Nós vamos ter então aqui duas questões que vai dizer o seguinte: energia sustentável e limpa está entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que são uma agenda adotada pela cúpula da ONU sobre o desenvolvimento sustentável em 2015, com metas a serem conquistadas até 2030. Uma previsão, né, que a ONU fez, estudou a partir dos debates que têm se voltado para a questão ambiental, né, o que é que tem que ser feito até 2030. É preciso que o mundo atenda a essas metas, atinja inclusive essas metas, né? Aí ele diz assim, ó: analise as afirmativas abaixo a respeito da matriz energética no Brasil e os objetivos do desenvolvimento sustentável para 2030. Primeiro, o que é que ele diz? A matriz energética brasileira contempla energias renováveis, como as produzidas em hidrelétricas a partir de biomassa, energia solar e a eólica. Tá certo, né? Ela é uma energia renovável, ó, essas aqui citadas. Então tá certo, ok. Segundo, a maior participação da fonte de energia nacional são as hidrelétricas, que contribuem com mais de 60% do total demandado para o consumo em todo o território brasileiro. Correto também, nós vimos isso aqui, 60% é a utilização da energia hidrelétrica no Brasil. Terceiro ponto, ele diz assim: as termoelétricas são consideradas, em geral, fontes de energia não poluente. Olha que absurdo. Não poluente, termoelétrica. Se a termoelétrica utiliza diesel ou gás natural, que é muito altamente poluente, né? Então ela está errada, ok? Essa é a número 3. A número 4, uma das metas da ODS 7 é, até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global. Então, realmente, a ONU tem feito esse estudo, né? E essa previsão de que as nações do mundo utilizem menos energia não renovável e passem a utilizar mais energia renovável. Portanto, está correta. Então, a alternativa que marca a número 1, 2 e 4, qual que é? 1, 2 e 4 é a letra B, né? É o gabarito, então, dessa questão. Tá bom, pessoal? 1, 2 e 4. Essa foi fácil, baseado nessa aula que nós tivemos agora. Segunda questão. Analise as alternativas sobre as características do petróleo e marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Primeiro ele diz que o petróleo é uma fonte energética renovável e sua utilização não é nociva ao meio ambiente. Que absurdo, né? Aqui é F, então primeiro F. 2. A formação do petróleo ocorre em milhões de anos, sendo um processo de alteração da matéria orgânica, vegetal ou animal. Correto, isso nós falamos aqui, é V, né? É V. Então, nós falamos que o petróleo ele formou-se há milhões de anos, né, lá no subsolo, e era um animal ou um vegetal que se decompôs. Terceiro, principal fonte de energia da primeira revolução industrial, o petróleo teve seu uso reduzido nos séculos posteriores. Essa é verdadeira ou falsa? É falsa, né? Porque o petróleo vai ser utilizado já mais adiante, já na segunda revolução industrial. Quarta, entre as várias utilidades do petróleo estão a produção de combustíveis como gasolina e diesel, além de produtos como plástico. Correto, né? Verdadeiro aqui, que nós já vimos isso na aula. E 5, ele diz que as maiores reservas petrolíferas conhecidas estão localizadas nos países do Oriente Médio. Perfeito, correto também. Portanto, a alternativa que traz todas essas informações, verdadeira e falsa, é a letra C, correto? Falso é o primeiro, depois verdadeiro, depois falso, depois verdadeiro e verdadeiro. Correto, perfeito. Pessoal, então, a explicação foi
bem detalhada. A gente pede que vocês revisem esse material, tá? Revisem essas questões, inclusive. Trouxemos aqui como ponto para revisitação desse assunto, fontes de energia no Brasil, tratamos das fontes renováveis e não renováveis, tratamos da energia hidráulica, hidrelétrica ou hídrica, tratamos da energia hidrelétrica no Brasil com as usinas hidrelétricas, as principais usinas hidrelétricas, né? A energia solar, a energia eólica, a biomassa, as fontes não renováveis, principalmente o petróleo, inclusive o petróleo no Brasil, e inclusive a energia termonuclear. Tá bom? E as questões que nós finalizamos agora. No mais, boa prova a todos, mas temos muitas aulas ainda pela frente, tá bom? Até a próxima! Fala, combatentes! E aí, o que estão achando da aula aí? Eu sou o Thiago Lima, né? Faço parte aqui do projeto como auxiliar mentor do delegado Fábio Silva. Então, nosso objetivo aqui é realmente direcionar vocês para a aprovação no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, se você está aqui, provavelmente é porque você está em busca dessa aprovação, beleza? Vamos lá, pessoal. A gente está no intervalo agora da aula, tá? Daqui a pouco vocês vão continuar aí com a próxima aula. E aí, o que eu queria falar para vocês aqui? Principalmente, como eu acho que vocês que estão caminhando aí nessa jornada para o concurso da ESA, vocês estão vendo esse concurso como uma verdadeira porta de entrada para a mudança de vida, né? Então, você que é jovem, você que tem entre 17 a 24 anos, que está estudando para esse concurso da ESA, basicamente isso é o quê? A verdadeira porta de entrada para vocês para uma mudança de vida, para uma estabilidade, né? Já jovem, então é realmente uma grande oportunidade. E com isso, pessoal, o projeto Sou Militar tem realmente essa função de ajudá-los a realmente se preparar para esse concurso, né? Então eu queria falar um pouco aqui do nosso projeto Sou Militar, onde a gente prepara jovens para o concurso em específico da ESA. Então a gente tem aqui realmente uma metodologia, a gente monta um plano de estudo para que os nossos alunos realmente se sintam seguros para realizar essa prova. Antes de eu apresentar para vocês e falar um pouco mais do nosso projeto, né, para quem estiver interessado, vamos falar um pouco desse concurso, né? Então, a gente tem aí uma previsão, para quem ainda não se inscreveu, então a gente tem aí até dia 4, né, de maio para se inscrever para esse concurso. Então, se você ainda não se inscreveu, corra, né? Vá nas nossas redes sociais, tem um link lá do edital para você se inscrever para esse concurso. A prova vai ser apenas no dia 15, né? 15 de setembro. Então, tem muita gente aí preocupada. Thiago, será que ainda dá tempo? Sim, se você iniciar hoje a sua preparação, se você iniciar realmente de forma correta os estudos, dá tempo sim, tá bom? Para essa preparação. Vagas totais, 1.100 vagas, então realmente é uma vaga nacional, né, uma concorrência nacional, porém você precisa só de uma vaga, isso que importa, coloque isso na sua cabeça, você precisa só de uma vaga. E a escolaridade, que isso também é uma grande vantagem para quem é jovem, é o ensino médio. Então se você está no terceiro ano, está concluindo esse ano, você já pode fazer esse concurso, assim como também se você já tem o ensino médio completo e tem ali entre 17 a 24 anos, você também pode fazer esse concurso. Mas e aí, Thiago, realmente será que o projeto Sou Militar pode me ajudar? Pessoal, somos referência na região norte em aprovações. Isso aqui foi só a aprovação nesses 2 anos para cá. Então a gente aprovou aí mais de 5.223 alunos em concurso, em variados concursos pelo Brasil. Então, como vocês podem ver, essa foto aqui é o nosso prédio, tá? Fica aqui, sediada em Manaus, e aí vocês podem ver realmente a vantagem e a grande referência que a gente se tornou hoje na região norte. Então, realmente, eu acho que você pode me responder, qual é o mais difícil, passar em um concurso da PF, PRF, ou passar num concurso da ESA? Eu acho que se você for ali igualar as disciplinas, realmente a PF e a PRF é mais difícil, e hoje a gente é uma referência para quem quer estudar para esses concursos. E você que vai fazer a ESA, pode ter certeza que se você acreditar no nosso projeto, no Sou Militar, seguir realmente fielmente o nosso plano de estudo,
tudo indica que você vai garantir uma das vagas, das 1.100 vagas para esse concurso da ESA. Beleza? Mas e aí, Thiago, como é que funciona esse projeto? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês a nossa mentoria, né? A mentoria 10X, Escola de Sargento das Armas, da ESA. Então, a gente trabalha basicamente com uma mentoria, onde a gente tenta realmente direcionar os nossos alunos da melhor forma, de forma que ele se sinta seguro, que ele encontre realmente um direcionamento na hora de estudar. Então, aqui, como vocês podem ver, eu estou até aqui com a conta de um aluno, e aqui a gente tem, né, antes de você iniciar os estudos, tem o passo a passo. Então, você vai começar por aqui. A ideia é que você siga esse passo a passo 1, passo 2, passo 3, né? O passo 1 aqui são várias aulas importantes, com técnicas, mostrando realmente o método, como que deve ser aplicado na prática, né? Então, vocês vão ver aqui que vocês vão já ter o primeiro vídeo aí de boas-vindas com o delegado Fábio Silva, né? Que é uma das grandes referências, é um dos mentores desse projeto Sou Militar. Então, ele vai estar também direcionando vocês, ele vai ser basicamente o mentor principal que vai estar em alguns encontros, até com os alunos, dando esse direcionamento. Então, aqui vocês vão se deparar com aulas do delegado Fábio Silva. Assim como também a gente tem aqui, né, o restante das nossas disciplinas. Então, aqui, ó, passo 1, passo 2, que é muito importante também, mentalidade do aprovado, tem alguns bônus aqui específicos e a gente tem aqui as nossas disciplinas. Com tudo isso, você vai criar um plano de estudo. Então, aqui a vantagem dos nossos alunos é que você consegue criar um plano de estudo ali, realmente, da forma que você achar melhor para estudar, onde você vai colocar as horas que você quer estudar e os dias que você pretende estudar. Então, como você pode ver, em seguida a gente cria aqui o seu planejamento, onde todo dia você vai poder realmente seguir ali os estudos fielmente, sem perder nenhuma aula. Então, mais uma vantagem para quem é aluno aqui da mentoria 10X Sou Militar. Beleza? E aí, pessoal, eu acho que com tudo isso vocês conseguem visualizar a vantagem, né? A vantagem de ser um aluno da mentoria 10X Projeto Militar. E aí, pessoal, depende agora de você, né? Você que está nos conhecendo agora, você que acabou de chegar aqui no nosso canal, está assistindo a aula e acabou de vir, está no intervalo aqui, né? Daqui a pouco vai iniciar a próxima aula. Você que está nos conhecendo, depende de você decidir. O que você quer realmente? Será que esse concurso da ESA é o que você quer para esse ano, para o ano de 2025? Já está lá, né, na parte básica do preparatório para esse concurso. E aí, você que me diz, porque a gente pode se deparar com dois futuros agora, né? Você tem um futuro 1 e um futuro 2. O futuro 1 você segue sozinho, tenta, né? Muita gente vai por esse caminho, infelizmente, de querer tentar. Será que isso é para mim? Eu vou lá, vou fazer e não estuda da forma que tem que estudar. E a galera que realmente quer passar, que realmente está focada, quer esse concurso como seu principal alvo, então ele busca o quê? Busca realmente um direcionamento correto. E aqui no Projeto Sou Militar, aqui com a nossa mentoria 10X ESA, realmente pode ter certeza que você vai ter esse plano de estudo, você vai ter realmente todo o acompanhamento necessário que você precisa. Tá bom? Então, pessoal, o que eu queria aqui alertá-los? Nesse momento, para você que está aqui acompanhando, a gente está com a gente está com desconto agora, tá bom? Então, se você for lá no nosso site, você vai ver que a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500, né? Então, a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500. Mas para você, a gente reservou para o dia de hoje 20 vagas, tá bom? 20 vagas. Então, se você conseguir, o link está na descrição do YouTube, tá bom? Você pode ir na descrição do YouTube agora, tem um link lá para você se matricular. Se você já quiser realmente iniciar os estudos agora, você pode ir lá aqui na descrição, clicar e já efetuar a sua matrícula, né? Então você vai clicar aqui, você vai cair nessa página, onde você vai preencher seus dados e aí você vai escolher a forma de pagamento que você achar melhor para você. E aí, você concluindo, efetuando, você pode, como a gente está com desconto, você pode parcelar até 12 vezes, tá bom? Então, a parcela ela pode ficar até 12 vezes de R$ 59,70. Então, pessoal, é realmente
o que eu tô falando. Se é isso que você quer, se é isso que você está buscando, é um investimento que você está fazendo. Agora, imagine, você está fazendo um investimento, né, de 12 vezes de R$ 59,70 para realmente perpetuar aí uma estabilidade, né? Porque se você não sabe, se você passar nesse concurso da ESA, você já tem uma estabilidade ali até a sua aposentadoria, né? Que você vai para a reserva remunerada, ganhando ali em torno de quase R$ 10.000 como capitão, que é quem entra como sargento, pode chegar até capitão ganhando aí R$ 10.000. Lembrando que o salário inicial chega em torno ali de 4 a 6 mil, então dependendo também para onde você for designado, pode chegar até R$ 6.000 o seu salário inicial. Então, como eu estou falando, é um investimento, pessoal, é um investimento que você não pode perder essa oportunidade. Se você tem entre 17 a 24 anos, essa é a chance. É como eu falei no início, é a porta de entrada para realmente você ter uma estabilidade financeira, você ter realmente uma mudança de vida, né, diferente do que você vive hoje. E aí, pessoal, mais uma outra coisa, se você realizar a sua matrícula hoje, eu vou abrir para vocês, a gente tem 2 bônus que a gente está disponibilizando também para os nossos alunos, né? Vou abrir de novo aqui a conta do nosso aluno. E aí você vai ter o quê? Simulados. Eu sempre deixo muito claro que só passa quem faz simulado. E só para vocês terem a noção, quem está se matriculando já tem aqui o módulo de simulado, né? Vou abrir aqui para vocês. Já tem um módulo de simulado aqui. A gente já está com mais de 22 simulados. Então, é um bônus que a gente está entregando aí para quem está se matriculando agora. Também, a gente está disponibilizando um módulo muito especial, que é a mentalidade do aprovado, onde realmente você vai blindar a sua mente e vai pensar como um aprovado. Então, é realmente um módulo que muitas vezes a galera compra só ele, tá? Tá em torno de 480, mas a gente está entregando aqui para você como um bônus. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Vou agora aqui deixar vocês aí para a próxima aula e espero encontrar vocês no nosso grupo de alunos, né? Então, a gente vai realmente conversar e a gente espera direcioná-lo da melhor forma. Se você ainda está com dúvida, não sei, Thiago, não sei se eu já vou me matricular agora, na descrição desse vídeo, você pode também entrar nos nossos grupos de estudo, tá bom? Então, a gente está disponibilizando um grupo de estudo onde a gente quer criar uma comunidade e conforme for a gente vai estar disponibilizando aulas, como a gente está fazendo agora, disponibilizando materiais. Claro que não é um arsenal de aulas, né? Não é um arsenal de aulas como o que eu acabei de mostrar para vocês, realmente só os nossos alunos têm esse arsenal de aulas, têm esse plano de estudo, mas você que entrar no grupo de estudo agora, com o link na descrição, você vai também ter ali um acompanhamento. Eu vou estar ali com vocês no grupo, dando todo o suporte necessário, tá? Mas recomendo, se você puder, vem ser aqui, sou militar, vem fazer parte desse projeto e juntos vamos em busca da sua aprovação na ESA. Valeu, pessoal! Vamos juntos! Bora lá, futuro sargento da ESA. Vamos lá para gabaritar essa prova de geografia do Brasil. Professor Josildo na área, hein? Nós estamos falando sobre economia brasileira, estamos falando dos aspectos econômicos fazendo toda uma trajetória desde o Brasil pré-colonial até os dias atuais. Nós passamos pelos ciclos econômicos, nós falamos da indústria brasileira. Agora nós vamos falar da agropecuária, do agronegócio, né? De todo esse campo voltado pelo setor primário. Nós estamos seguindo uma programação de acordo com o edital da ESA, né? Porque se assim a gente imaginar, o setor primário da economia é o setor da agropecuária, da mineração, da pesca, o setor secundário é o setor da indústria. Então, se a gente seguir essa sequência, seria primeiro a agricultura, depois a indústria. Mas no edital está ao contrário, tá? Para a gente entender melhor como é que está essa sequência para seus estudos. Mas vamos entender bem, setor primário é o setor agropecuário. O nome está dizendo primário, é aquele setor que produz a matéria-prima. Essa matéria-prima é produzida no setor primário, vai para o secundário para ser industrializado. Aí vem a indústria. E depois ele vai ser comercializado.
E o setor do comércio, dos transportes, dos serviços é o setor terciário, né? Seria essa a sequência, mas não invalida os teus estudos, tá? Vindo primeiro indústria e agora a matéria-prima, tá bom? Só para a gente entender bem essa parte. A gente começa com o histórico da agricultura brasileira, né? E essa economia rural. Porque quando se fala da agropecuária, a gente sempre associa a uma produção no campo, uma produção na área rural, pelo fato de ter mais espaço, né, para se plantar, para se criar, ok? As cidades já têm um outro papel, né, que é o papel das indústrias, por exemplo, é o papel do comércio, onde vai circular a mercadoria que foi produzida lá no campo, por exemplo, né, se for de origem agropecuária. Então tá, dentro desse histórico que nós preparamos o material, ele traz assim: a agricultura brasileira tem seu início na região Nordeste, pelo fato de ser a primeira região a produzir a cana-de-açúcar, né? Ele vai dizer aqui, ó, no século XVI, quando, com a criação das chamadas capitanias hereditárias, no início do cultivo da cana, né? Então, no histórico aqui dos ciclos econômicos, nós vimos isso. Depois fala baseado na monocultura, né? Essa exploração da plantação da cana-de-açúcar era uma monocultura, não esqueçamos, monocultura, um único produto, era a produção da cana, na mão de obra escrava, que era o negro escravizado, o negro africano que veio trabalhar na produção da cana e do açúcar, e em grandes latifúndios aquela área imensa, né, onde se cultivava aquele produto. E ele dizia que era uma agricultura voltada basicamente para a subsistência e para a exportação, a cana, né? Tá certo? Só a partir do século XVIII, com a mineração e o início das plantações de café, que era o principal produto da economia brasileira, que o cultivo de outros vegetais começa a ganhar mais expressividade. Muitos engenhos são abandonados e a atividade canavieira se estagna devido à transferência da mão de obra para a mineração e para o cultivo do café. Isso é para a gente entender como é que acontece, né, todo o processo produtivo fora da agricultura de subsistência. Porque é importante, pessoal, a gente entender que quando se fala muito em agricultura de subsistência, o nome já está dizendo, agricultura de subsistência é para o sustento da família, subsistência. É uma pequena plantação que vai ter lá no fundo do quintal, lá num terreno próximo à casa, né, a residência daquela pessoa, daquela família, então eles plantam produtos para a sua subsistência. Fora isso, vieram os produtos comerciais, né, que foi citado agora nessa nossa trajetória histórica, tá bom? Aí ele vai falar aqui sobre a modernização da agropecuária brasileira. A modernização é dividida em 3 períodos. Primeiro, ele vai dizer que foi o início da alteração do padrão tecnológico, mediante a importação de máquinas e fertilizantes, começando por volta da década de 50, e aí nós vimos isso que antes, quando falamos em indústria, né? Quando a indústria nacional é criada, é incentivada a ser instalada aqui no nosso território, foi para concorrer ou para deixar de importar, né? Porque até então os nossos maquinários eram todos importados. Maquinários, inclusive, de utilização na agricultura. E aí você vai imaginar todo tipo de maquinário, desde os irrigadores, os semeadores, as máquinas ou os tratores e aquelas grandes máquinas que nós vamos falar mais adiante, elas já vão surgir aqui no país há cerca de 3 décadas para cá, né? Então, mas nesse momento aí, que ele cita de década de 50, ainda era uma agropecuária ainda bem primária, né? Ainda bem inicial, vamos chamar assim, bem preliminar. O ponto número 2 que ele coloca é a industrialização dos processos de produção rural a partir da instalação no país de indústrias de bens de produção e insumos para a agricultura, né? Então aqui você vai ter a indústria já instalada, e aí a gente diz aqui, ó, já no final da década de 50,
com a elaboração de incentivos patrocinados pelo Estado, né? Então, o governo brasileiro, como dissemos, incentivou a instalação das indústrias e essas indústrias nacionais passaram a produzir bens para a nossa utilização, inclusive, né? Na produção e melhoria da produtividade no campo. E o ponto número 3, ou esse fator número 3, é que, ou melhor, o período número 3 é quando ele diz que aquele momento, que ele diz assim, ó, de 1965 até os anos 70, houve uma ampliação e intensificação do processo de modernização com a constituição e desenvolvimento do capital financeiro na agricultura, sob o comando do grande capital a partir da implementação do Sistema Nacional de Crédito Rural, né? Ou seja, o Estado brasileiro ele vai passar a incentivar os agricultores a partir de créditos, de empréstimos, né? Empréstimos a juros mais baixos, juros atrativos, para que o agricultor ele tivesse, o empresário ele tivesse esse dinheiro na mão e pudesse investir na sua plantação, inclusive na melhoria, né, da qualidade do produto. Da colheita, desde a produção, passando pela colheita, passando pelo transporte, inclusive. Tá certo? Aí ele vai trazer aqui algumas características, né? E nós falamos em 6 características e consequência da modernização dessa agropecuária brasileira. Então a gente vai ampliar agora, não só falando de agricultura, mas também da pecuária, né? Então, que eles dois vão caminhar juntos, né? Embora muitos empresários trabalham num determinado ramo, o agrícola, por exemplo, e outro no ramo da pecuária. E outros trabalham com os dois, né? Até como uma forma de ter uma produtividade, uma produção e uma produtividade maior. Dessas 6 características, a primeira, que é a letra A, que ele chama, a modernização baseou-se na adoção de um padrão tecnológico que combinava o uso intensivo da química mineral, como fertilizantes e agrotóxicos, né? Mecanização e melhoramento genético de plantas e animais. Esse processo ficou conhecido como Revolução Verde, que é datado lá da década de 60 a 70, né? Revolução Verde, isso foi vamos chamar de um sistema mundial. Em vários outros países também aconteceram essa situação das nações, né, dos países investirem alto em produção agropecuária a partir dessa melhoria genética, a partir da mecanização do campo, enfim, esses altos investimentos para que tivesse uma alta produtividade também, tá certo? O momento B, que ele chama aí de característica. Esse modelo foi capaz de aumentar a produção e a produtividade, particularmente das culturas destinadas à exportação, como a soja, o cacau, laranja e outras, e aquelas que constituem matérias-primas agroindustriais, como a cana, o trigo, o tomate, o fumo e etc. No caso do Brasil, a gente, quando vai listar esses produtos, lembrando que o trigo ele tem uma produção muito baixa, muito pequena essa produção de trigo no Brasil, né? No caso, na região sul, por questão climática. É um produto associado ao clima, de maneira que é um produto que nós exportamos na sua grande maioria, é o trigo. Então, nós dependemos das exportações desse produto. Tem crise nos países produtores em que nós compramos trigo. Então, falta desse produto também aqui no Brasil, ou então o preço vai às alturas, né? Antes, eu quero só chamar a atenção dos senhores para que entendamos a diferença entre produção e produtividade, tá? Porque é importante saber disso. O que é a produção? A produção é o quantitativo, é o total do que é produzido naquele latifúndio, naquela propriedade, né? Então, ele plantou cana, teve uma produção de tantas toneladas, teve uma produção de tantas toneladas de soja, tantas toneladas de batata, né? de açúcar, enfim, fumo, qualquer produto que ele esteja cultivando. Essa é a produção, é o total. A produtividade é esse total por hectare, total dividido por hectare, né? Que é a área, é a medida para se estabelecer uma área, né? A área total dele é dividida em hectares, então ele tem 30 hectares, exemplo. Então, qual foi a produtividade? Quanto ele colheu, quantas toneladas ele colheu
por hectare. Então, essa é a chamada produtividade. Ele tem que ter essa noção também para saber o que precisa. Num hectare eu consegui produzir mais, no outro eu consegui menos. Por que eu consegui produzir menos naquele hectare? Foi o solo que precisa ser melhorado? Foi a irrigação que precisa ser melhorada? Enfim. Então, ele tem que ter essa base de produtividade e o agricultor, né, o empresário, ele trabalha com isso, que é ganho, né? Isso é tudo voltado para a parte financeira, que ele precisa estar de olho e sempre melhorar e sempre ganhar. Afinal de contas, é para isso que se trabalha, é para isso que se investe, tá certo? Ok, pessoal? Então, a diferença entre produção e produtividade, beleza? Vamos continuar aqui falando, nós parávamos nos dados aqui estatísticos que aparecem, né? Ah, tá, ele vai falar agora sobre a produção animal. Falamos muito em produção agrícola, né? Citamos aí alguns produtos. E na produção animal, ele fala dos rebanhos de ave, bovino e de caprinos, que tiveram um aumento significativo no número de cabeças entre os anos 70 e 80. Respectivamente, ele dá dados aqui, né, de percentuais. Só para relembrar, não esqueçamos, né, as aves aqui se incluem os galináceos, né, principalmente, voltado para a exportação, lembrando que a produção de aves no Brasil é significativa, seja de galinha, seja de pato, seja de peru, para exportação, né? As empresas aí multinacionais estão instaladas no nosso país, principalmente de olho no exterior, no mercado externo. Depois os bois, né, e vacas, os bovinos e os caprinos de cabras e bodes. Mas lembrando que nós temos também uma produção significativa de suínos, porcos, principalmente no sul, né, no sul do país, nós temos a produção e a indústria de abate desses produtos e embalagem e exportação para determinados países europeus e do Oriente Médio, principalmente, tá? Mas nós vamos também ilustrar aqui, já que estamos nesse ritmo, falando da produção de bubalinos, né, de búfalos principalmente. E esses bubalinos para a produção de carne e leite e seus derivados, claro, né? Nós temos na ilha de Marajó a maior produção de bubalinos do Brasil, e em outros estados brasileiros, né, você vai encontrar também pequenas criações que atendem ao mercado interno apenas, ao mercado local. Tá certo? Principalmente da indústria de derivados do leite. Queijo, manteiga, iogurte, tá? Aí ele vai finalizar esse primeiro momento falando que o crescimento do rebanho bovino ocorreu na região norte, né, com 80,5%, significativo, e especialmente nos estados de Rondônia e no estado do Pará. A letra C, ou uma terceira característica, todo esse processo de mudança tecnológica foi realizado sem que houvesse qualquer alteração significativa na estrutura fundiária, profundamente desigual que caracteriza o meio rural brasileiro. A concentração de propriedade e posse de terra, na verdade, teve um ligeiro aumento no período. A manutenção de concentração fundiária e essa manutenção da concentração fundiária. A concentração fundiária que a gente está se referindo aqui, pessoal, nesse texto, fala-se muito da terra nas mãos dos grandes latifundiários, vamos dizer assim, né? São áreas que são, às vezes, ou muitas vezes, ocupadas da floresta, é aquela situação da derrubada da mata para a produção agropecuária, né, seja para a plantação do pasto, seja para a produção mesmo da soja, milho ou qualquer outro produto, né? Então isso aí é a concentração fundiária nas mãos, que fica concentrada nas mãos dos grandes empresários. E a expulsão de milhões de trabalhadores, olha só, do campo, que provocaram a intensificação de conflitos de posse de terra em todo o Brasil, na década de 80, resultando em centenas de mortes a cada ano. Isso aí já é uma consequência, né, que ele traz como característica, a letra C, mas é uma consequência dessa ocupação da terra. Ocupação de espaços, seja de espaços extrativistas, né, e aí tem as reservas extrativistas. Na região norte é muito comum acontecer esse tipo de conflito pelo fato de que essas reservas extrativistas de produtos quaisquer da floresta, eles são ocupados, né, por essas empresas para a derrubada da mata e para
a produção de produtos agrícolas, né, dentro desse agronegócio, que tem crescido muito nos últimos anos, e aí há esse conflito com o morador local, com o colono. Né? Ele vai citar aqui, inclusive, 2 casos bem importantes. Nos anos 90 diminuiu o número de mortes, mas em alguns casos houve grandes massacres, como o de Corumbiara, em Rondônia, e o de Eldorado dos Carajás, no Pará. Foram conflitos voltados para essa ocupação da terra, né? E as pessoas defendiam seu espaço e teve um número de mortes significativo, massacres, inclusive, pelo fato de que eles não dispunham de armamento pesado, né? E sim a polícia ou os capatazes é que tinham esses equipamentos, esses armamentos. A violência atingiu mais frequentemente poceiros, trabalhadores rurais, ocupantes e, de modo particular intenso, as suas lideranças. Né? Letra D, como característica, ele traz que a modernização trouxe também a participação das instituições financeiras nas atividades da agropecuária, promovendo a integração de capitais agroindustriais e agrocomerciais e fortaleceu a valorização especulativa do imóvel rural. Que aí também aparece o papel do Estado, né? Numa outra característica, o Estado também vai aparecer com esse crédito rural aqui, ó. E o crédito rural são os bancos oficiais que vão fomentar atividades agrícolas, desde a aquisição do imóvel, do terreno, né, da fazenda, da terra que ele tem para produzir, assim como o crédito voltado para a aquisição dos insumos, né, dos utensílios e dos insumos, de maquinários, por exemplo, de sementes, de todo um equipamento para a produção daquele determinado produto que ele vai plantar. Né? Aí ele diz assim, ó, o crédito rural assumiu enorme importância nesse processo, financiando e direcionando os investimentos a juros bem mais baixos e atrativos, sim. Né? O crédito rural subsidiado privilegiou as culturas de exportação, e a gente sempre lembra da soja, principalmente, né? E do café. Teve uma distribuição desigual e em termos regionais, concentrando recursos no centro-sul, e beneficiou basicamente os grandes tomadores, médias e grandes propriedades. O crédito era empregado para aquisição de insumos, olha aí que nós falamos, né? Máquinas a preços subsidiados e com prazo de até 5 anos para pagar. Às vezes os bancos oferecem até um período mais extenso para pagamento, né? Enfim, letra F, que é a última característica que ele traz, é assim, a modernização direcionada aos produtos exportáveis também teve sua sustentação baseada em uma política cambial que, por meio de sucessivas desvalorizações da moeda, permitiu que algumas cadeias agroindustriais aumentassem de modo significativo a exportação de seus principais produtos. Né? Então, tudo está relacionado aos benefícios também e incentivos que o Estado ofereça, né, por meio dos bancos oficiais. Uma consequência também dessa questão do campo, né, da exploração do campo, da modernização do campo por meio dos maquinários, enfim, é o êxodo rural. O que é esse êxodo rural? Né? Ele vai dizer que é um processo de saída da população do campo para a cidade. O fenômeno do êxodo rural é classificado como uma emigração interna, que é saída, né? Emigração, saída, visto que corresponde à saída da população de seu território de origem para outras regiões do país. Em geral, há uma migração campo, eles sempre citam a relação entre a saída campo cidade, né? Então, o que acontece? Um exemplo prático. Você vai ter a população saindo de um determinado lugar para, em geral, a capital ou a sede do município. Né? Mesmo sendo um município do interior. Quando eu falo aqui na cidade, pode ser a capital, em geral, por ter mais oportunidades, por ter uma indústria mais instalada, comércio ou outros serviços, né? E possibilidade de emprego, de uma colocação no mercado de trabalho. Porque ele deixou o campo que estava trabalhando e essa charge aqui, essa imagem, ilustra essa situação. Ó. O homem, né, o casal aí, mais o filho, junta seus bens o mínimo possível, geralmente rouba, coloca nas costas e vai embora para a cidade, vai melhorar
sua vida, vai em busca de uma melhoria de vida lá na cidade, né? Inclusive moradia. E aí vem os problemas, porque chegando lá a coisa não é tão fácil, a gente sabe disso, né? Ele vai dizer aqui, ó, ele tem como causas importantes a modernização do campo, principalmente a mecanização, né? O processo de industrialização e a busca por melhores condições de vida. São consequências do destaque do êxodo rural, o aumento dos problemas ambientais, porque aí a população não tem, que migrou, né? Não vai ter capital suficiente para adquirir um imóvel para morar, vai invadir alguns espaços, né? Espaços verdes, geralmente, ou as próprias ruas das cidades, as calçadas, etc. E aí gera-se um problema ambiental e social seríssimo no local para onde eles se dirigiram. Sem contar a violência, sem contar o caos na rede de transporte, de saúde e educação, porque as cidades nem sempre estão preparadas para receber uma grande leva de pessoas que migram para aquele lugar, né? Então, são em geral esses problemas que a cidade sofre ao receber uma grande leva de pessoas que migram do campo para lá. Sem contar na questão social, principalmente, porque o desemprego vai estar sempre presente, né? Não existe colocação para todos assim que chegam na cidade. O crescimento do mercado informal, que aí são os vendedores ambulantes, etc., né, ou de algum serviço, e a aceleração da urbanização, ou seja, do crescimento populacional naquele lugar. Ainda como característica do êxodo rural, ele traz assim, ó, a principal característica do movimento migratório interno do êxodo rural é o contexto socioeconômico. E aqui é onde estão esses problemas que nós falamos há pouco, né? O problema da economia, do comércio, o problema do transporte, da saúde, educação, do desemprego e da violência, por que não? Então é um problema socioeconômico muito sério, marcado pelas dificuldades enfrentadas pelos habitantes da zona rural, que buscam nas cidades melhores condições de emprego e renda, que nem sempre conseguem. Essa movimentação foi fundamental para o processo de crescimento da população dos centros urbanos e também para a aceleração de fenômenos espaciais importantes, como urbanização e industrialização. Nós vamos ver esse fenômeno muito claro, né, presente no Brasil, em especial na cidade de São Paulo e no seu entorno, região metropolitana, região do ABCD paulista, pelo fato de que é uma região que tem um vasto crescimento histórico econômico e crescimento econômico desde a década de 50, com isso atrai muitas pessoas, né, principalmente do Nordeste, do Norte e de outras regiões brasileiras, por que não, que migram para aquele estado, né, e para aquelas cidades em busca de emprego. Muitos conseguiam e conseguiram, né? Até então não se exigia uma habilitação, uma especialização, uma profissão para que ocupasse determinados cargos, né? Mas a gente tem visto, e isso eu estou falando há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, mas no momento atual, se não tiver uma mão de obra especializada, né, uma habilitação, uma formação, a colocação no mercado de trabalho formal está muito difícil. Aí sim recorrem à informalidade, né? Em especial ao comércio ambulante, que é uma forma de suprir, né? de ter uma renda que possa suprir suas necessidades básicas. E aí as condições de moradia ficam a desejar, ocupam qualquer espaço, as encostas, inclusive, as beiras de rios e igarapés nessas cidades, de maneira que ocupam áreas de risco muito séria, né? E, diante das enchentes, principalmente, são as primeiras vítimas, né? Assim como de doenças, de surtos e etc., são uma população, pela questão da higiene não presente, são as pessoas que são mais atingidas, certo? Aí ele finaliza dizendo assim, ó, o processo de êxodo rural é classificado como uma emigração interna, já tínhamos visto isso, visto que trata-se de um movimento de saída de uma região economicamente menos desfavorecida
para outra com melhores oportunidades econômicas e de vida. E aí trouxemos também uma imagem, né, uma chargezinha mostrando uma pessoa que está saindo do campo, provavelmente em direção à cidade. E a pessoa deixa tudo para trás, né? Há casos, sim, há registros de que as pessoas abandonam suas casas, não só levam o básico e aquilo que eles podem levar, né? Porque precisaria de, inclusive, transporte para levar seus bens e levar para onde, né? Lá para o local de destino, eles, como o destino é incerto, eles não teriam esse local certo de guardar suas coisas. Vamos entrar num ponto agora que é importante saber sobre o agronegócio. Aliás, e antes de falar do agronegócio, é importante a gente falar sobre a agricultura familiar. É importante que dentro dessa temática nós não trouxemos texto, nós não trouxemos material, mas eu vou tratar agora sobre a agricultura familiar. Do que se trata a agricultura familiar? Que é há um grande incentivo à agricultura familiar no Brasil, porque é uma área que tem uma produção significativa também, né? Inclusive voltada para abastecimento do mercado local e o mercado dos municípios do entorno. Então, a agricultura familiar, que diferencia da agricultura de subsistência, nós falamos em agricultura de subsistência mais para trás, que é aquela que se planta para o consumo da família apenas, né? No quintal, num terreno que ele tenha próximo à sua casa, é a agricultura de subsistência. O que sobra, às vezes, eles trocam, às vezes vendem. Mas na agricultura familiar, a produção é voltada para o comércio, né? Ela vai abastecer o comércio, as feiras locais, os mercados, supermercados, mercearias. Mas onde está aí o diferencial? Na agricultura familiar, constitui-se uma empresa. Em geral, eles têm que abrir firma, né? Geralmente uma MEI. Vamos chamar aqui uma empresa, mesmo que seja uma pequena empresa. E aí ele vai ter acesso ao crédito, vou chamar uma MEI aqui, uma micro e pequena empresa, individual, né? Ele vai ter acesso ao crédito bancário para aquisição de insumos e alguns pequenos maquinários, por que não, né? Ele pode ter, inclusive, alguns funcionários, são funcionários da família, né? As pessoas que trabalham na agricultura familiar, daí o nome, mas é possível que ele constitua alguns empregados para trabalhar também na produção. Então esse é o grande diferencial, inclusive trabalhar com cooperativas. É muito comum na agricultura familiar ter esse tipo de associação, porque a cooperativa é que vai tratar da venda da produção. Então, o produtor coloca nas mãos da cooperativa, tem sua parcela no lucro, né? Mas é a cooperativa que vai tratar da venda. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é importante entender a questão. Vou botar aqui cooperativas também, que é para ilustrar a agricultura familiar. Tudo bem? Então, falando agora do agronegócio propriamente dito, porque aí você já está ampliando. O agronegócio já é um negócio muito grande, né? As grandes empresas que trabalham com agronegócio, com grandes latifúndios, grandes espaços de terra para produzir. Inclusive, dentro daquela discussão que nós falamos há pouco sobre a utilização da floresta, o desmatamento, a ocupação de terras, às vezes ilegais, para a prática do agronegócio. É um setor econômico bastante importante para a sociedade mundial, inclusive, né? Pois envolve uma cadeia de produção alimentar que interliga vários setores, como a agricultura, a pecuária e a indústria. Então, é uma cadeia, né, de produção que vai desde a plantação, passando até pela criação de animais e a produção de determinados produtos oriundos dessas duas fontes, né? Além do próprio comércio, que consome seus produtos. Então, é toda uma cadeia produtiva que vai levar produtos para o consumidor final. Nesse setor, o emprego de tecnologia é intenso, não sendo restrito ao campo rural, estando também presente no campo industrial. Em geral, as indústrias estão nas cidades, né? Mas há casos em que a indústria se instala lá mesmo, próximo à produção da agricultura ou da pecuária, né? Como é o caso das usinas de cana-de-açúcar, usina do álcool, de qualquer um outro derivado desse produto, pelo fato de que está lá mesmo próximo ao canavial, né?
Indústria de sementes, adubos, agrotóxicos e outros insumos agrícolas, né? Todas as empresas que fornecem insumos agrícolas aos agricultores, como remédio ao gado, máquinas para a agricultura e os bancos que fornecem empréstimo financeiro e aos grandes empresários do campo também estão relacionados com o agronegócio. Então, o banco aparece aí com esses empréstimos financeiros, ó, que ele coloca, né, pelo fato de que também o agronegócio recebe esses incentivos financeiros, né, esse fomento por parte tanto do Estado brasileiro quanto por algumas instituições privadas para financiamento da sua produção. Aqui na imagem ilustrativa, nós trouxemos um campo de produção, provavelmente da soja, em que as máquinas elas estão, né, em momento de colheita. Elas apresentam, inclusive, aqui um número significativo de máquinas, todas sincronizadas no momento da colheita e, inclusive, algumas já, hoje em dia, com controle do uso da informática, né? Você vai ter máquinas que nem tem mais a presença humana na sua condução, porque é o próprio computador, a informatização presente também no campo, dentro desse agronegócio. Tem uma rapidez maior e ela vai ter também um custo menor de gasto, de pagamento, de salário, etc., por parte do empresário, né? É esse o propósito, tá certo? E as características do agronegócio que ele coloca aí, ó. Como característica do agronegócio, podemos citar as médias e grandes propriedades rurais que conseguem alta produtividade aqui, ó. Aquela produtividade que nós falamos, que é o que é colhido, o que é produzido dentro de um hectare, né? É aquela divisão da produção por hectare, chama-se de produtividade. Em seus respectivos ramos de produção, tanto na agricultura quanto na pecuária. Não esqueçamos nunca que quando se fala de agronegócio, está relacionado aos dois campos, tá? O agrícola e o pecuário. Na agricultura é frequente a prática da monocultura, porque aí veja bem, o empresário ele opta em produzir apenas um produto, ele não diversifica a sua produção. Se é laranja, ele planta laranja, se é soja, é só soja, se é cana, é só cana, enfim, sempre assim. Então, caracteriza essa monocultura. Pequenos produtores ou médios produtores, geralmente eles utilizam de mais de uma produção, né? Ou seja, a produção de um tipo de plantio apenas. Em muitos casos, há propriedades que praticam duas modalidades, criando gado e plantando algum tipo de vegetal, também variando entre agricultura e pecuária. As médias e grandes propriedades rurais desempenham um papel importante para outra característica do agronegócio, que é a modernização do campo. Nessa modernização, lembrem-se, é a presença da tecnologia, é o drone já fazendo o trabalho de sobrevoo sobre as terras para identificar pragas, por exemplo, para identificar área em que não está sendo precisa de uma irrigação maior, enfim. Então, isso é a tecnologia presente naquele negócio, né? Inclusive as máquinas sendo manobradas, sendo controladas e guiadas por computador, né? Seja para irrigação, com horários pré-determinados, com tempo pré-determinado também de irrigação, por exemplo, né? Isso passando pela colheita. Então, a presença do trabalhador rural, a presença do humano naquele lugar é o mínimo possível. Daí ser uma das causas da migração do homem para as cidades, né? Dentro daquele êxodo rural que vimos há pouco, ok? Esta é o resultado de intensas transformações científicas e tecnológicas a partir da década de 50, embora no Brasil venha se modernizando mais recentemente, talvez nesses últimos 30 anos, né? Com maior intensidade na década de 70, com o surgimento de organismos geneticamente modificados, OGM, por exemplo, né? Que é aquele produto que é modificado geneticamente para ter uma maior produtividade, uma maior resistência às pragas, né? Que é o produto clonado, inclusive, certo?
Depois o agronegócio no Brasil, como é que acontece isso aí, né? O Brasil, com sua enorme extensão territorial, que é o quinto maior país do mundo, e toda a grande quantidade de recursos naturais, com diversos biomas, uma rica rede hidrográfica, solos férteis de várias qualidades e em várias localidades. É um dos grandes protagonistas do agronegócio mundial, né? Nós somos destaque no agronegócio, né? Na produção agrícola e pecuária, exportando para vários países do globo. A gente já viu isso, passando da soja pelo café, pelo algodão, pelo milho, pela produção de aves e de carne bovina, inclusive, né? Então nós somos destaque no mundo com esses produtos. Agora, claro, temos ainda algumas dependências, né, de principalmente trigo ou de outros produtos que sejam de clima temperado. Conforme dados do Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2018, o nosso país possuía o maior rebanho bovino para abate do mundo, olha só. Aí lembrando que o rebanho bovino, né, quando ele é produzido, o pecuarista ele cria para a produção de leite e alguns para o abate, que é para a produção de carne, né? Então tem toda uma técnica e os profissionais, né, envolvidos, zootecnistas, veterinários, eles têm técnicas especializadas de alimentação, de criação, de todo um cuidado na criação desse animal que é para a produção específica, né, de carne ou do leite, tá certo? Assim passando também pelas outros animais. Aí tem aqui um dado, né, estatístico que ele coloca de cabeça de gado, além de mais de 245 milhões de galináceos, 41 milhões de suínos. Somos uma grande potência nesse assunto, alimentando 1/6 de toda a população mundial, segundo o Ministério da Agricultura. O gado bovino no Mato Grosso do Sul coloca o estado em terceiro maior rebanho bovino do país, Mato Grosso do Sul, seguido por Minas Gerais, que está em segundo, e o Mato Grosso em primeiro. No entanto, não é só de pecuária que vive o agronegócio no Brasil. Estimativas do IBGE apontam para os grandes recordes de safras de soja, cana, laranja para os próximos anos, cujos produtos fazem do território brasileiro liderança do ranking internacional. Inclusive, quando se fala de laranja, nós somos grandes exportadores de concentrado de laranja, né? Que é o suco da laranja, aquele suco bem mais forte, que vai ser transformado num outro tipo de suco na indústria alimentícia. A projeção de grãos para 2027, olha só, daqui a 4 anos, é de mais de 355 milhões de toneladas, e um aumento de a pouco mais de 25% se comparado à safra de 2018, que foi de 232 milhões de toneladas, né? Então aqui, pessoal, eu penso que já vem agora as questões. Nós tivemos um panorama do setor agropecuário, né? Nós falamos muito na agricultura a partir das suas origens, né? Do seu início lá no Brasil pré-colonial. Chegamos agora no agronegócio, que é o grande boom da economia primária brasileira, né? Lembrando que nós estamos falando do setor primário, ok? Então vamos ver, são 4 questões que nós trouxemos para ilustrar essa aula, né? Para reforçar os nossos conhecimentos. Então a primeira questão ele diz assim: a agricultura morreu, viva o agronegócio. Esse é o conceito mais utilizado quando hoje se fala da atividade agrícola. Essa atividade é caracterizada principalmente porque, aí tem aí as 5 alternativas, ele vai dizer que, primeiro, pela policultura, o cultivo de vários produtos alimentícios para o próprio consumo dos produtores. E não é. A gente viu que ele está falando aqui do agronegócio, né? O agronegócio ele se especializa numa única cultura, é a monocultura e não policultura, certo? Então, pelo cultivo de, letra B, pelo cultivo de um ou vários produtos destinados à venda e à maximização do lucro. Esse é o gabarito. Ele diz que é o cultivo de um, mas pode ser outros, né? Mas não é caracterizado por vários, tá? Pode ser vários. Letra C, pela monocultura, tá certo? Cultivo de um único produto agrícola para atender às necessidades da população. Não é.
O agronegócio ele é para exportação, é para venda para o comércio, né? Pode até abastecer o comércio, né, regional, mas também e nacional, mas é voltado para o comércio externo, certo? Então, letra C invalida. Letra D, pelo cultivo de vários produtos alimentícios para troca sem lucro. Imagina, né? Sem lucro. O agronegócio ele tem lucro sempre à frente, né? Isso aqui está bem presente no agronegócio. Letra E, pelo cultivo em coivara após a queima e derrubada da floresta. Não é, porque a coivara é uma prática primitiva, né, que principalmente os indígenas praticavam e praticam em derrubar a mata, queimar. O processo do agronegócio ele é na derrubada da mata, até porque é a grande extensão territorial, né? Então eles derrubam a mata rapidamente com todo o seu maquinário e em seguida faz toda a melhoria do solo e vem o plantio, né? Então, é todo esse processo, tá bom? Mesmo derrubando a mata. Então, gabarito letra B. Segunda questão. O agronegócio envolve operações desde as pesquisas científicas relacionadas ao setor até a comercialização dos produtos, determinando uma cadeia produtiva entrelaçada e interdependente. Isso é um trecho aqui de um livro, né, da Geografia, Sociedade e Cotidiano, e ele pede o seguinte: podem-se acrescentar outras características ao agronegócio, dentre as quais a seguinte: A. Mantém centros de tecnologia avançados voltados à agricultura orgânica. É agronegócio, né? Não é agricultura orgânica. A agricultura orgânica ela é produzida em pequena quantidade, né? Em pequenas propriedades. Pode ser até uma monocultura, mas é em pequenas propriedades. A gente viu que o agronegócio é em grandes latifúndios, em grandes extensões de terra, em grandes propriedades, tá? Então, invalida a letra A. Letra B. Expande os cultivos de grãos da região centro-oeste para a região sudeste. Letra B também não é, porque não se resume apenas a essas duas regiões, né? Nós vamos ter agronegócio também presente na região norte. Letra C, promove a concentração de terras e o desemprego no campo. Aí sim, essa letra C, ela é verdadeira, porque realmente vai ter uma concentração de terra nas mãos daquele grande empresário, proprietário lá daquele grande latifúndio, e o desemprego pelo fato de que são as máquinas operando na sua grande, uma parte maior do trabalho, né? São poucos funcionários e a máquina e a informática trabalhando mais, certo? Letra D, possibilita ao país a autossuficiência das matérias-primas para a indústria. Também não é, que a gente sabe que o Brasil não é autossuficiente na produção de matéria-prima, né? E letra E, planeja a expansão das lavouras, barrando o desmatamento e os impactos ambientais. Imagina, eles promovem tudo isso aqui. Eles não barram, né, o desmatamento, eles fazem sim o desmatamento e os impactos ambientais, tá certo? Então, letra C é o gabarito. Vamos para a próxima questão. O êxodo rural no Brasil foi mais intenso entre as décadas de 60 e 80, que foi o período em que também se acentuou o processo de urbanização no país. Dentre as principais causas do êxodo rural no Brasil, podemos destacar: letra A, ele diz que a mecanização do campo, que substituiu a mão de obra humana por máquinas, forçando a migração do trabalhador do campo para a cidade. Eu penso que já seja o gabarito, a letra A, né? Já traz todas as informações aí que a gente precisa para caracterizar o êxodo rural. Mas vamos ver a letra B. A política do governo implantada na ditadura militar, que incentivava a ida de pessoas para as cidades a fim de facilitar o controle do Estado, o controle social pelo Estado. Não é verdadeiro, letra B, porque mesmo durante a ditadura militar não houve essa política. Letra C, a grande quantidade de pragas na lavoura que impossibilitava o cultivo de praticamente todos os tipos de gêneros agrícolas. Também não foi motivo, né? Praga agrícola não foi. Letra D, a grande quantidade de eventos sociais nas cidades que atraía os jovens para as grandes cidades e que acabavam preferindo morar nelas. Também não tem nada a ver essa situação de eventos sociais na cidade, né? E letra E, a grande quantidade de pessoas vivendo no campo, que diminuía a oferta de trabalhos disponíveis e incentivava a migração de trabalhadores para as cidades em busca de trabalho. Também não é. Então, nós tínhamos visto que era a letra A, vamos marcar a letra A, que é a mecanização do campo, já vimos, né? É hoje a máquina fazendo todo o trabalho e desemprega o homem, ou seja, não tem mais colocação no campo. Ele vai para a cidade porque é onde ele vai buscar oportunidade, né?
Quarta questão e última, ele vai dizer assim: dentre as diversas consequências do êxodo rural para o Brasil, podemos citar, tem a ver com a questão anterior, né? A desaceleração do processo de urbanização, claro que não, aumenta inclusive, né, o processo de urbanização nas cidades porque chega mais pessoas, né? Com isso aumenta o número de habitantes. B, o aumento dos índices de desemprego no Brasil, sim, né? Isso aí tem a ver sim, porque é o aumento, mas vamos ver as outras alternativas. O número de desempregados vai aumentar significativamente. C, o aumento da quantidade de trabalhadores rurais, claro que não, porque na cidade ele vai teria, né, a oportunidade em outros ramos e não no campo, que é de onde já ele veio. Letra D, a diminuição dos problemas agrários no campo, não vai diminuir o problema, porque ele saiu de lá, né? O aumento de propriedades rurais disponíveis para venda também não, porque eles até abandonam suas casas, não vai vender, que nem tem para quem comprar. Então, nós vimos que é a letra C, o aumento da quantidade. Não, quarto é a letra B, né? Desculpa. Então, vamos apagar aqui. É a letra B, o aumento dos índices de desemprego no Brasil. Tá certo? Então, fechamos com 4 questões esse outro assunto. Então, nós temos aqui dados para aqueles pontos para revisão. Vimos desde o início a agricultura brasileira e sua economia rural, desde os primórdios, né, do Brasil pré-colonial até os dias atuais. Vimos a modernização do campo, né, ou da agropecuária brasileira, principalmente quando se fala da mecanização e dos investimentos, dos incentivos fomentados pelo Estado brasileiro. Vimos também as 6 características e consequências da modernização da agropecuária brasileira, principalmente quando se refere ao êxodo rural, né, que esse é um ponto principal desse agronegócio, da modernização, ou seja, as pessoas saem do campo para a cidade porque não tem mais oportunidade lá onde eles moravam. Características do êxodo rural, desde os fatores expulsivos aos fatores atrativos, né? Nós vimos, temos aqui na aula também, revisem. O agronegócio propriamente dito, que é o grande boom da economia nacional atual, voltada para o setor primário, e as características desse agronegócio e o próprio agronegócio no Brasil, característica de regiões, principalmente região centro-oeste, mas também presente na região norte. Tá bom, pessoal? E agora as 4 questões que fechamos com o assunto dado. Então, vamos para uma próxima aula que vai falar ainda sobre agronegócio, mas num outro momento, tá bom? Sobre a economia brasileira. No mais, muito obrigado.